Você já ouviu falar sobre o universo paralelo? O universo paralelo é uma espécie de realidade invertida, ou seja, é como se fosse a sua realidade, mas acontecendo em um outro espaço coexistindo com a sua própria realidade, mas com várias diferenças. Diversas pessoas já alegaram ter passado por tal experiência e compartilharam suas histórias. Muitos acreditam, outros dizem ser pura invenção. Conheça agora algumas histórias sobre o universo paralelo. Acordando em um mundo paralelo. Era julho de 2008, quando Lerina Garcia, então com 41 anos de idade, acordou em sua cama para mais um dia normal de rotina. Mas logo ao iniciar as suas atividades diárias, percebeu que algumas coisas estavam levemente diferentes. Ao se levantar, viu que os cobertores que estavam na cama não eram os mesmos que ela havia colocado ao ir dormir. Apesar de não entender, achou que pudesse ser algo de sua cabeça e continuou seus afazeres. Ela tomou o café da manhã e seguiu para seu escritório, local onde trabalhava há mais de 20 anos. Porém, ao chegar na empresa, ficou assustada, pois estava tudo diferente. Não havia empresa, mesmo ela conferindo a localização no GPS para ter certeza que estava no lugar certo. Transtornada, ela voltou para casa e foi procurar por seu ex-marido, a qual estava separada há mais ou menos 6 meses. Mas ao falar com ele, descobriu que essa separação nunca existiu e que eles ainda eram casados nessa nova realidade. A chegada de Lerina deixou o homem espantado, visto que, segundo o que ele contou, ela estava desaparecida há mais de 4 meses e que, inclusive, ele estava sendo investigado por causa desse desaparecimento. A mulher também notou que todos os seus amigos e familiares não existiam nessa nova realidade, e o único que havia permanecido era seu ex-marido, que agora voltara a ser marido. Ela contou a história para ele, que achou que essa confusão pudesse ter sido criada devido a algum problema de funcionamento neurológico, que nesses 4 meses desaparecida, ela pode ter sofrido algum acidente ou algo do tipo. Apesar de tudo, Lerina ficou presa nesse universo paralelo a qual ainda era casada e onde seus familiares e amigos não existiam, ou seja, ela nunca conseguiu retornar para a realidade a qual acredita pertencer. Além do que, todas as lembranças que ela tem de sua vida anterior não têm nenhuma semelhança com que seu marido, seja ele ex ou atual, diz ter conhecimento. O Homem de Taured. No ano de 1954, um homem bem vestido, de aparência normal, chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, dizendo que estava entrando no país para uma viagem de negócios. Aparentemente intelectual, o homem tinha como língua principal o francês, mas também falava japonês muito bem, pois dizia que viajava muito, inclusive tinha moedas de diversos países no bolso. Mas ao perguntarem seu país de origem, o homem disse que era de Taured, um país que ficava na fronteira entre França e Espanha. Estranhando, as autoridades do aeroporto informaram que tal país não existia. Então ele pegou seu passaporte e mostrou aos funcionários, e nele constava que havia sido emitido em Taured, além de contar com carimbos das viagens anteriores. Com isso, resolveram ligar para a empresa a qual tal homem disse que teria uma reunião em Tóquio, e para surpresa, disseram que nunca tinham ouvido falar da empresa que ele dizia estar representando, muito menos dele. Além disso, no hotel que ele alegou ter reservado um quarto, disse que não haviam reservas em seu nome, e o banco que constava em seu talão de cheques não existia. Achando tudo isso estranho, os funcionários do aeroporto pegaram um mapa do mundo e mostraram a região onde supostamente ficaria Taured. Mas no lugar estava o país de Andorra.
Mas o homem riu, dizendo que Andorra não existia e que naquele lugar ficava Taured. Por segurança, a alfândega acabou detendo o homem e o hospedou em um hotel que ficava próximo ao aeroporto, mantendo sempre 2 guardas na porta do quarto para vigiá-lo. Mas foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Na manhã seguinte, ao entrarem no quarto, não havia qualquer sinal do tal homem misterioso. Tudo que era dele havia sumido e a cama estava intocada. Ao informar o sumiço ao aeroporto, foram pegar seus documentos para avisar a polícia, mas eles também haviam sumido. O registro das informações feitas também havia desaparecido, como se esse homem nunca tivesse existido, pois tudo que era ligado a ele desapareceu da noite para o dia. Desde então, nenhuma documentação ou registros relacionados ao homem desconhecido foi encontrado. E o caso se tornou um dos maiores mistérios do aeroporto de Haneda. Essa história foi tão estranha que consta em vários livros, como por exemplo o Diretório de Possibilidades, de 1981. Dirigindo para o universo paralelo. No dia 9 de novembro de 1986, por volta de 11h15 da noite, um homem chamado Pedro Oliva Ramírez viajava de Sevilha para Alcalá de Guadaira, na Espanha. Tudo estava normal, até que em um certo momento, após passar uma curva, repentinamente a pista simples muda para 3 direções, algo que era novo para ele. Estranhando a situação, ele começa a observar o horizonte das opções de caminhos e percebe que a estrada à esquerda levaria para uma espécie de vila industrial, pois haviam diversas luzes que pareciam ser várias indústrias. A pista da direita daria aparentemente em uma cidade, pois as luzes indicavam ser alguns prédios residenciais, que não parecia estar muito longe. Já a pista do meio não conseguia visualizar nada ao fundo. Ele ficou parado no carro tentando decidir o que faria, quando começou a sentir muito calor e a ouvir diversas vozes gritando, parecendo até uma torcida dentro de um estádio de futebol. Ele disse que uma das vozes dizia que ele havia sido teleportado para um outro lugar por extraterrestres. Assustado, ele começa a dirigir pela pista da direita, que supostamente daria em uma cidade. Seguindo as luzes, ele viaja por cerca de 1 hora até que o combustível acaba, mas a tal cidade nunca chega. Ele desce do carro e começa a caminhar à procura de um posto de gasolina. Até chega em um posto, mas não há ninguém no local. Mesmo assim, enche o galão, paga e retorna para o carro. Mas nesse meio tempo, 4 horas haviam se passado. Ele dirige por mais 2 horas até encontrar uma placa que dizia que Sevilha ficava à direita. Sem saber por quê, ele resolve parar o carro e quando olha para o lado, sem nenhum sentido, ele estava parado em frente à sua casa. Incomodado com tudo o que aconteceu, ele decidiu refazer o trajeto, mas não encontrou nenhum sinal da tal estrada que se dividia em 3. Pedro diz que já havia feito aquele trajeto anteriormente algumas vezes e que demorava cerca de 30 minutos até sua casa, mas que naquele dia levou quase 4 horas e um consumo de combustível como se tivesse andado por volta de 200 quilômetros. Até hoje, ele já refez o trajeto dezenas de vezes e nunca mais encontrou aquela pista estranha no meio do caminho. Mas e você? O que acha destes casos? Será que são histórias verdadeiras? Ou acha que são invenções da internet? Você acredita em um universo paralelo? Já teve alguma experiência estranha como essas? Deixe nos comentários. Se você tem algum tema ou mistério que gostaria que trouxéssemos ao canal, fique à vontade para deixá-los também nos comentários. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e curtir o vídeo.
pois isso é de grande importância para a nossa continuidade. Caso queira ver mais vídeos do canal, é só clicar no card localizado na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo.